7 de nuestro podcast 100 años y contando. Primera vez que nos toca juntos en esta secuencia. Debutamos esta es la primera vez. Con la Yani aquí juntos. Estamos en un lugar distinto, ya lo podrán haber percibido. Bueno, a veces la vida nos obliga a movernos de aquí para allá. Sí. Nos adecuamos, estamos en modo tiny podcast. Sí, así que, bueno, tenemos un capítulo muy bonito hoy día. Tenemos un capítulo en que vamos a estar enfocados en lo latinoamericano. Ya estamos en el 7, Víctor. Ya estamos en el capítulo 7. Han pasado por acá grandes mujeres entrevistadas y vamos con lo latinoamericano hoy día. Eso va a estar muy bueno. Cuéntanos un poquito más. ¿Qué de lo latinoamericano es lo que vamos a estar viendo? Vamos a estar discutiendo, conversando en relación a esta idea de, bueno, son 100 años del servicio social, del trabajo social chileno y latinoamericano, ¿sí? Las influencias, los movimientos teóricos, políticos de una profesión que se articula entre los distintos países, que las cosas que suceden aquí tienen consecuencias allá, los debates teóricos, las mutuas influencias intelectuales, atravesadas por nuestra historia, por supuesto, latinoamericana, que no es para nada una historia tranquila, ¿verdad? Entonces, vamos a conversar de eso también hoy día, Yanira. Eso está muy bueno, pensar cómo las ideas viajan, cómo los conceptos se mueven de un lugar a otro, se van adaptando y se apropia también las personas, las comunidades, los pueblos toman las ideas y las hacen suyas. Este capítulo va a estar muy, muy bueno. Quiero comentar algo antes de que partamos. Vamos. En el episodio anterior, en Viajeras, quiero que hablemos de eso porque es uno de nuestros partes, podríamos decir, este podcast más visitados y más comentados. Tuvimos un episodio muy especial respecto de la Vicaría de la Solidaridad, ¿sí? Donde pudimos ver cómo momentos que fueron de terror, de mucho dolor para la historia del trabajo social, particularmente en Chile, fueron vividos, fueron experienciados por colegas, ¿no? Ese capítulo fue bien conmovedor para muchas personas que nos han hecho llegar sus comentarios. Y ahora vamos a ver a dónde nos lleva la viajera, ¿ya? En este capítulo número 7. Veamos quieta. A dónde salta la viajera esta vez. Viajera. Episodio 7. Después de octubre. Hola Mario, ¿cómo te fue ayer? Hola compañera, ¿todo bien? La gente de la JAP está súper organizada. Qué buena, en el Cordón Vicuña Maquena también. ¿Dónde vamos hoy día? Hoy día tenemos que ir para el comando comunal. Ahí se están aglutinando para las juntas de vecinos, centros de madres, la CUT, los partidos. Están todos. Partamos para allá entonces. ¿Los demás compañeros del taller de abastecimiento saben? Sí, ayer le avisaron. Ya, perfecto. ¿Nos vamos en micro? No creo. Los transportistas también pararon.
vamos a tener que ver un camión que los compañeros sacaron de la fábrica. O vamos a patita, ¿no? Ya no estaba en la vicaría. Caminábamos por el año 72. Era el Chile del poder popular, de Víctor Jara, de los cordones industriales y la Unidad Popular de Salvador Allende. Una experiencia histórica inédita, la de un pueblo que se atrevía día a día por la vía chilena al socialismo. Ese Chile inédito tuvo también un trabajo social inédito. Caminemos por aquí nomás. Oye, Mario, ¿y cuántos compañeros de la escuela están viniendo al taller? Todos, po. Del departamento industrial, del departamento urbano. Todos están participando. ¿Vino la Gloria? ¿La Miki? Sí, po. Todas las compañeras. La Elisa, la Jimena, la Sole. También el profe Diego, la profe Tere. Están de punto fijo con los sindicatos y las poblaciones. Qué buena. Yo vi a los compañeros de Condel también, allá en departamental. Ya, compañero, hagamos el listado de lo que tenemos que llegar a hacer. De eso. Son varias cosas. Como escuela de servicio social nos tenemos que encargar de levantar información sobre las mercaderías que faltan, los transportes disponibles, todo. Unidad vecinal por unidad vecinal. También hay que registrar la infraestructura para la comercialización, los almacenes, los comerciantes, el capital que tienen. Sí, todo es necesario para que tengamos un solo canal de distribución, directo de la DINAC a los comandos comunales. En la mitad del camino, un grupo de trabajadores agrupados frente a un televisor de una tienda veía en la noticia que tal parecía iba a poner término al paro de los camioneros. La eficiente actuación del Cuerpo de Carabineros y la multitudinaria movilización de millares de trabajadores que salieron a las calles a dar su apoyo al gobierno constitucional hicieron fracasar el intento de elementos fascistas. ¿Viste? Parece que Allende llegó a un acuerdo para bajar el paro. Así veo. Van a entrar militares a los ministerios. ¿Qué opinará la gente que está ahí? A ver, paremos la oreja. Estoy de acuerdo en el gabinete en el que estén los militares, porque es la única manera que pueden dominar los momios. Porque una mano dura es lo que quieren los momios. No me han gustado nunca los militares en el gobierno a mí, por la sencilla razón de que los sistemas democráticos son ajenos a los militares. A mí lo que no me gusta, compañero, es que toda la organización que se ha gestado, todos los esfuerzos, sean vistos desde arriba como algo de emergencia nomás. Algo para mantener la normalidad. Claro, en vez de crear una nueva normalidad, que es lo que estamos haciendo en la escuela. Bueno, hay que ver cómo sigue la cosa ahora. Y sea lo que sea, firme junto al presidente. Igual todo esto es ganancia, po. ¿Viste cómo se organizó la gente? Sí, como nunca. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros con ellos, Mario? Como nunca también. El tiempo nomás dirá si esto fue un acierto o un fracaso. El intento, a pesar del fracaso, siempre es positivo, compañero. Después de octubre, nos queda mucho todavía por aprender. Bueno, hemos escuchado un nuevo capítulo de Viajera, el episodio 8, que nos llevó a un lugar que tiene todo que ver con la conversa que vamos a tener hoy día, ¿no? A un lugar desde trabajo social en un Chile, de ese Chile, bien convulsionado, con mucha fuerza de las clases trabajadoras, las clases populares, y un trabajo social que estuvo muy comprometido con esos procesos. Justamente para hablar de esos procesos es que tengo la inmensa alegría y la honra también de presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Alguna seña ya les di en el inicio cuando dije
servicio social en vez de trabajo social. Ahí di una pista sin querer queriendo, ¿no? Que nos acompaña el día de hoy es, sin duda, una de las mayores referentes del servicio social latinoamericano, brasileiro, ganadora del premio Catherine Kendall, una gran formadora a nivel latinoamericano. Su obra es una obra fundamental para el trabajo social en nuestro continente. Una de las conferencistas centrales de estos 100 años a la AIDS. Está con nosotros la professora, queridíssima professora Marilda Yamamoto. Muito obrigado, Vitor, por essa oportunidade de conversar pouco sobre o serviço social latino-americano a partir, né, da experiência brasileira. Agradeço. Seja muito bem-vinda. Avisamos al público que de aquí en adelante la entrevista va a ser en portugués. Vamos a tener subtítulos aí. Então, vamos conversar com a professora Marilda. Então, seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Para nós também, assim, temos esse podcast com diferentes convidados e uma das primeiras coisas que a gente gosta de falar com nossos convidados é como que vocês chegam ao serviço social. Chega um momento da sua vida, talvez você tinha outras opções. Nos conta um pouquinho como que chega ao serviço social. Bom, eu chego ao serviço social no final dos anos 60, né, em que eu tive uma possibilidade de uma grande convivência com a esquerda católica no meu país, né, através do movimento estudantil secundarista. Então, tinha uma perspectiva de fazer engenharia, imagina. Ah, é? Marilda engenheira? Sim, imagina. Depois psicologia. Mas psicologia não tinha na minha cidade, não tinha como sair Sua cidade? da região. Minha cidade é em Minas Gerais, no Brasil, que se chama Juiz de Fora. Então, em função da experiência estudantil, em função da igreja progressista, né? Da Igreja da Teologia da Libertação, claramente, eu me encaminhei para o serviço social, mas também uma certa influência bastante forte também de Paulo Freire, né? Eu fiz, à época, tinha um movimento de educação de base, eu me formei na Pedagogia para a Liberdade, Paulo Freire, e trabalhava também no processo de alfabetização. Então, essas questões que me conduziram à escolha de serviço social. Mas tem uma outra. Naquela época, a seleção tinha que fazer um teste vocacional. Ah, é? E o teste vocacional deu possibilidades várias. Filosofia, psicologia e serviço social. E aí, que era um critério de seleção. Era um critério de seleção para ingresso no curso. Ou seja, a faculdade, a universidade tinha que pesquisar se o aluno, na verdade, estava... Tinha vocação. Tinha a ver, claro, porque senão fica aí de lá para cá. Foi bom. E esse teste de vocacional deu na primeira... Não deu, não? Deu serviço social na terceira. Terceira. Olha só. Terceira opção. A primeira é filosofia, a segunda terceira serviço social. Olha só. E chegou no serviço social exatamente. No 67, né? 1967. E bom, aí a gente... É claro, são anos que não é qualquer período do serviço social, não é qualquer período da América Latina, na verdade. Sim, é um período muito rico na sociedade brasileira, né? Nossa ditadura vem de 64 a 85, mas esse primeiro período é um período ainda de muita movimentação cultural. Cinema novo, né? A música popular brasileira, o teatro de arena. Tudo isso no início da ditadura, né? No início da ditadura. Mesmo com a ditadura, teve coisas boas. Assim, um momento ainda... da população, né? Antes de 68. 68 é o AI-5, o Ato Institucional número 5, onde se fecha mais o clima político. Mas esse período prévio foi um período muito importante para a cultura brasileira. E
isso aí provoca todo um debate sobre as desigualdades, sobre a questão social, né? E isso aí me marcou bastante. Nossa, é claro que marca para você e marca num clima que no Brasil, claro, estava na ditadura, para a gente entender o AI5, é Acto Institucional 5, que é, se não me engano, 13 de dezembro, né? Por aí, dezembro 68. E que faz que a ditadura brasileira entre num outro momento, e aí a repressão bem mais forte naquele período. Mas antes disso, então, você estava com toda essa movimentação que era muito rica, estudantil, uma delícia estudar naquele período também, né? Inclusive assim, com muita presença do movimento estudantil. Eu fui durante todo o curso, fui do diretório acadêmico, né, do centro acadêmico, do estudantil. Centro de Estudiantes. Centro de Estudantes, exato. Você era liderança, por assim, a representação estudantil? Representação. Tá, entendi. E participava também da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social. Estava aí na organização. Sim, que era uma secretaria da União Nacional de Estudantes. Ótimo. Que pensava o movimento estudantil na ótica da formação profissional de serviço social, né? Então, eu representava a faculdade nesse processo. Então, esse foi um momento assim, bastante rico, né? Com mobilizações estudantis, diretório central de estudantes e mais ao nível estadual. E, claro, então, pelo que você me fala, a sua preocupação com a formação está desde o início, mesmo você sendo estudante, né? Já estava pensando na questão da formação. E um questionamento à formação, né? Porque, nessa época, eu vivi uma transição do serviço social, né? Do clássico, serviço social de casa, serviço social de grupo, serviço social de comunidade, e é o momento que se inicia o questionamento, né, aos métodos clássicos, né, ao social work. E o movimento estudantil de serviço social tem uma presença forte, né, no debate dessa transição, né? Então, aí é quando, por exemplo, no Chile, em 69, você tem o método básico da Universidade Católica do Chile. No Brasil, existem algumas experiências, mas ainda dentro de uma perspectiva de assim, adequar as pessoas à sociedade, né? E a perspectiva que se colocava era outra. Era outra. Que bom que você falou disso, porque a ideia de que a reconceituação, né, do período é uma reconceituação latino-americana. É uma reconceituação do serviço social latino-americano e os diálogos, os debates, sobretudo entre o Brasil e o Chile, foram muito fortes. Ali, por exemplo, eu queria assim, te perguntar, você já adiantou um pouquinho, né? Mas essa ideia de como que, seja na discussão latino-americana, mas também você falou do Chile, né? Falou do método básico. Então aqui a gente vai assim apresentar para nossa gente aqui, para que lo vean. Isso aqui é um rascunho, um apontamento, não? Notas. Não dá para ler, não, eu sei. Mas de fundamentos, método básico, Marilda. Conta pra gente, o que é isso, Marilda? É o seguinte, a minha formação viveu essa transição, né? Já com a literatura da reconceituação, mas eu vou aprofundar esses estudos quando eu me formei e me dirijo a Belo Horizonte, né? A capital do meu estado, Minas Gerais, e aqui é a atual Pontifícia Universidade Católica. Eu fui imediatamente a dar classes. Dar aulas. Dar aulas. Professora, virou professora. Virei professora da Universidade Católica de Minas Gerais. E aí me defrontei com a riqueza da experiência latino-americana. E Belo Horizonte foi, assim, vamos dizer, o segmento pequeno, mas mais progressista do serviço social e mais articulado com a América Latina. Com a América Latina. E é nesse processo que nós, em Belo Horizonte, mantivemos um grande contato via seminários, via latino-americanos, né,
com as experiências de outros países. E, especialmente, teve um peso bastante grande a proposta da Universidade Católica de Juiz de Fora, Do Chile. do Chile, tanto como provocação à construção de uma proposta efetivamente brasileira, né? Que é o caso que foi realizado na grande experiência da Escola de Serviço Social de Belo Horizonte. É o que se chama o método BH, né? Método BH, Ou seja, que é mais do que um método, é um projeto de formação e para o exercício profissional. Vocês pegaram a experiência e a produção que estava tendo lugar no Chile, levam, fazem aquela superação, né? Não é uma criação nova, Aham. a partir da experiência não só chilena, mas colombiana, Claro. no caso do Chile, da Universidade Católica, depois da Universidade de Valparaíso, a Universidade Católica de Valparaíso, experiências da Colômbia, da Venezuela. Então, é nesse intercâmbio latino-americano que eu me aproximo de um novo serviço social. Lembra de alguns nomes para você importantes dessa intercâmbio com a América Latina, com um caso chileno? Olha, a Nídia Alvim. Nídia Alvim. Nídia Alvim. No caso de Valparaíso, Vicente Paulo Faleiros, claro, que era um brasileiro que vivia aqui, exilado. Outros na Colômbia, mas eu me lembro mais de universidades, da Universidade Nacional da Colômbia e outras aí presentes. E um nome muito importante nesse trajeto foi da professora Leila Lima Santos, que é uma brasileira e que foi a primeira diretora do Centro Latino-Americano de Trabalho Social, que teve sede em Lima, no Peru. Vamos lá, porque o CELAT é uma experiência que começa, que continua, né, com os rumos da reconceituação, mas do caso do Chile, já a gente estava com um golpe, né, 73, o CELAT a partir de 74. Mas ali você encontra também com outros colegas do Chile, nessa criação de continuar para frente, né, com essas ideias de renovação crítica do serviço social. Sim, porque quando teve o golpe no Chile, né, vários colegas chilenos, claro, saíram exilados e que tiveram um papel importante na articulação do serviço social latino-americano, né? Ainda no período do Allende, nós tivemos uma reestruturação da Associação Latino-Americana de Escolas de Serviço Social, em que teve uma figura importante, que é o professor Luiz Araneda, da Universidade de Concepción. Nesse mesmo processo, tivemos colegas que trabalharam na PUC, trabalharam em Valparaíso, como a professora Teresa Queiroz, Diego Palma. São pessoas que trazem a experiência chilena para além das fronteiras do Chile e alimentam a renovação do serviço social em vários países da América Latina por meio dessas organizações acadêmicas, porque o CELAT era uma organização de cooperação técnica internacional, reconhecida pelo governo peruano como tal, que viabilizou-se mediante um financiamento da Fundação Konrad Adenauer, alemã, né, e apoiou esse processo de renovação, reconceituação do serviço social latino-americano. É super latino-americano, então. É super latino-americano, porque sai, entra, mesmo com as ditaduras, os CELAT, por exemplo, toda a criação. E é nessa década dos 70 que você também leva a mais, né, a sua reflexão teórica, amadurecimento intelectual, e vai dar nessa obra, a Elaine Berry, uma professora muito querida, também fala a sua obra fundamental, né? Como que chega lá, o que significa para você? Mas há um período aí que há que considerar, né? Eu trabalhei em Belo Horizonte, então logo eu me formei, depois busquei mecanismos, através da formação acadêmica, na Universidade de São Paulo, de pensar a sociedade brasileira
pensar a sociedade na resistência à ditadura que nós vivemos, né? Mas pensar as nossas particularidades. E aí eu busquei a questão agrária, que me parece central, né? Um eixo No caso central brasileiro, claro. para pensar, para explicar a sociedade brasileira. Era uma preocupação minha. Entender teoricamente a militância, ou seja, como diz um professor que me é muito caro, o professor Otávio Iane, pensar a realidade é pensar o pensamento que pensa a realidade, ou seja, pensar o pensado. Né? Vamos falar de novo isso? Vamos falar. Vai de novo. Pensar a realidade é explicar a realidade, Sim. mas explicar o pensamento que pensa essa realidade, ou seja, fazer a crítica teórica das explicações que elucidam essa realidade. Então, ou seja, pensar a realidade e pensar o pensado. Entendi. Né? Então, nessa perspectiva, eu tive uma experiência fantástica na Universidade de São Paulo, né? Na apropriação dos clássicos do pensamento social. Esse é um mestrado, né? É, um mestrado. Então, foi um mestrado muito privilegiado que eu busquei, eu tive a oportunidade de pensar, de me apropriar do pensamento social na modernidade, desde antes da modernidade, desde os utopistas, né? Até os Marx e Engels, depois as origens da sociologia e a abertura das diferentes vertentes da sociologia, né? A gente teve uma formação dos clássicos, da corrente sistêmica, da corrente de Weber, enfim. Isso foi muito importante. E também, nessa época, eu tive uma possibilidade de ter um aprofundamento da crítica da economia política. Isso que eu queria te perguntar. Qual é o momento que você chega ao Marx? Pois é, eu chego ao Marx de uma forma muito importante nesse mestrado, porque uma coisa foi a aproximação a perspectivas críticas, em geral, pela militância estudantil. Entendi, claro. Agora, foi um outro momento. Era buscar as fontes de explicação e o pensamento desses autores. Então, era um ângulo, não da militância, um ângulo da formação teórica. Da formação teórica. Isso. E aí foi exatamente, foram esses dois caminhos que eu tive na formação. De um lado, essa possibilidade de pensar a história do pensamento social, que passa pela Marx e Engels, mas aí eu tive uma oportunidade de fazer um estudo muito especial, durante 7 anos, de estudo da crítica da economia política na Universidade de São Paulo, que para mim foi fundamental para pensar a sociedade, para pensar o serviço social. Você acha que é ali que você já ganhou outro patamar na sua perspectiva, amadurecimento da sua perspectiva teórica, né? E o meu desafio era o seguinte: ora, a perspectiva histórico-crítica explica a sociedade. Se ela explica a sociedade, ela tem que explicar o serviço social. Tem que. Né? Só que eu não tinha muitas bases para pensar isso. Então, foi um desafio enorme. Através dessa perspectiva, com a minha experiência, com a formação profissional que eu tinha, né, dos clássicos e da reconceituação, repensar o serviço social. Ou seja, que eu acho que nesse momento, para mim, consolido a superação da reconceituação. O que significa isso? Manter a linha teórico-política da reconceituação, que é o compromisso com os sujeitos sociais com quem trabalhamos, com os trabalhadores, com os segmentos subalternos da sociedade, numa perspectiva da sua organização e numa perspectiva emancipatória, né? Mas pensar isso superando os desvios, os descaminhos da reconceituação. Então, redimensionando. E essa redimensionamento para mim tem um elemento fundamental, que foi romper com o dualismo, claro. Ou conservadorismo, ou não, entendeu? E chega de dualismo. Chega de dualismo. E recuperar o caráter contraditório da sociedade capitalista, né? Das relações sociais que a constituem, claro. E, consequentemente, do serviço social. E aí, a busca de uma nova direção do serviço social não é uma utopia.
é resgatar algo que está presente na vida social. E tudo isso aconteceu, essa formação sua, tudo isso aconteceu mesmo no período de ditaduras, né? Ali já estamos assim, pensando que a ditadura, essa ideia, né, que atingiu, ou seja, para explicar bem, a formação, as influências teóricas da reconceituação foram latino-americanas e a ditadura também foram latino-americanas, mas mesmo assim teve essa ideia, essa ponte, né, assim, de um muro separa, as pontes unem, né? E ali, Marilda, eu te queria perguntar, porque nessa ideia que está na sua obra teórica, mas também está na sua vida, né? Essa ideia de que sempre é possível fazer alguma coisa. Sempre é possível a gente ir para frente, mesmo em condições super difíceis. Eu gostaria, assim, a gente tem falado dessa experiência sua, que eu acho que é muito importante para a gente conhecer, mesmo você estando na cadeia, né? Você acompanhou formação com estudantes. Conta um pouquinho para a gente. Eu não contei, mas no período mais difícil, mais cerrado da ditadura, né? Eu tive encarcerada, eu fui sequestrada, fui presa, fui torturada, fui julgada, fui condenada, cumpri pena e, posteriormente, fui absolvida pela mesma legislação militar e de exceção que me condenou, né? Então, nesse processo, eu tive uma experiência interessante. Você está fazendo referência. Eu cumpri pena numa instituição de atendimento a crianças e adolescentes na minha cidade, porque não tinha prisão feminina em Minas Gerais, né, para presos políticos. E tive a oportunidade e a solidariedade dos meus colegas da faculdade, que abriram um estágio nessa instituição. E eu implantei o serviço social nessa instituição, juntamente com duas estagiárias. Práticas. Que fizeram, práticas, e que fizeram seu trabalho de conclusão de curso sobre essa experiência profissional. Você orientava isso? Eu orientava, certamente. Certamente. E continua nos orientando, Marilda. Até hoje. Agradeço muito essa conversa. Muito, muito sua presença conosco aqui. Eu gostaria de fazer um presente em nome de todos nós, homenageando, mas os brasileiros falam, as brasileiras falam fazendo a feminagem, né? Aqui a Marilda, fazendo uma feminagem também a outra mulher maravilhosa que a gente aqui tem no Chile. Meu presente, nosso presente para você, nos 80 anos que a Gabriela Mistral ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, nós queremos que você leve isso com você, tá bom? Sim. É o nosso presente para você. Muito obrigada, fico muito emocionada e agradeço muito a possibilidade de estar aqui com os colegas chilenos, com o professor Vitor e sua equipe, né? Tratando desse intercâmbio das nossas vidas, das nossas histórias e dos nossos países na construção de uma América Latina, uma América Latina que aponte para o futuro, né? Para uma América Latina onde caibam todos os sujeitos e que elas possam ser regidas pelos princípios da democracia, da justiça, da liberdade e da verdade. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias Marilda. Obrigada. Estoy emocionadísimo. Y vamos entonces ahora a ver 100 voces. Con los desafíos que tienen nuestros países latinoamericanos, el trabajo social va a ser una profesión súper protagonista. Invitarlos a festejar, a celebrar y a conmemorar el esfuerzo de 100 años de profesión en donde hemos puesto sangre, sudor y lágrima para la transformación social en el presente y en el futuro. Les diría que hoy más que nunca es necesaria la ternura, la fuerza, la organización, conectar entre las personas y basta inteligencia artificial, inteligencia humana, ternura,
fuerza y organización. Trabajadoras y trabajadores sociales de Latinoamérica. Les invito a no abandonar el pensamiento crítico en el ejercicio profesional y académico, a cuestionar y tensionar lo que se nos ha transmitido como normalidad. Saludos amigos, saludos colegas de América. En este centenario quiero pedirles a todos que abracemos la democracia y la justicia social en toda América, que sea una voz común y fuerte. Saludos. La invitación sería tener una mirada actualizada para la intervención social de los principios básicos del trabajo social. Respeto a la dignidad de la persona humana, respeto de los derechos humanos y sobre todo justicia social. En este año centenario quisiera invitarles a conmemorar a quienes nos precedieron, a aquellas trabajadoras y trabajadores sociales que en distintos momentos de la historia de nuestra profesión contribuyeron a lo que somos hoy. Les diría que sean flexibles y sepan adaptarse a la institucionalidad, pero siempre sin perder la idea, sin renunciar, de que nuestra agencia puede generar algún tipo de cambio. En una América Latina que nos desafía constantemente por sus escenarios políticos, es fundamental seguir pensando en la formación crítica y plural para no retroceder y siempre seguir avanzando en la lucha por los derechos humanos. Trabajadores y trabajadoras sociales de Latinoamérica, pongamos en valor nuestro trabajo, pongamos en valor nuestro quehacer, nuestra labor y pongamos en valor para quienes trabajan. Estamos de vuelta entonces. Escuchamos las 100 voces, Yanni, ¿qué te parecieron? Oh, tremendo. Siempre es un gusto, un lujo escuchar a las colegas de distintas partes de Chile y también de otros países de América Latina. Me dan ganas de conocerlas en persona todas. Verdad. ¿Qué le dirían a las trabajadoras sociales de este continente tan bello? Muy potente, bonito el trabajo que nos hace ahí, desde el núcleo, también nuestra estudiante Andrea Rayepán, que es una fiel y bien presionante persona con todas las invitadas. Así que súper bien con eso, Víctor, pero no podemos dejar de comentar el tremendo suceso, ¿cómo se diría en portugués? Acontecimiento. Suceso que tuvimos recién, ¿no? Con nuestra profesora Marilda Yamamoto, un tremendo lujo de tener en nuestro podcast. Yo me quedo con varias ideas muy interesantes que me parece importante reflexionar. Primero, el pensar pensante. Cómo el trabajo social, pasan 100 años y llevamos un siglo de trayectoria y el pensar pensante sigue siendo una de las principales inquietudes, no solo de los que estamos actualmente formando, trabajando en lo social, también de nuestras estudiantes. En el grado, en primer año, llegan con la misma inquietud, ¿no? Es algo, yo creo, que nos caracteriza. Es potente ver cómo la filosofía de la liberación, la educación popular, Paulo Freire, es un hilo común que motivó a toda una generación que es tan importante para la formación hoy día. Creo que recuperar el carácter contradictorio de las discusiones es clave. Cuando nos ponemos en una vereda o en otra vereda, claro. Eso lo que hace más bien es debilitar cualquier posibilidad de construcción, ¿cierto? De un proyecto más complejo, más colectivo y también más a la altura de los desafíos que tiene nuestra democracia hoy día, tal como lo decía Marilda al finalizar la entrevista. Yo creo que todas esas cuestiones son claves para seguir pensando. Y también lo mencionaba Margarita Rosas en el episodio 2, lo mencionaba Tere Matus en el episodio 3. Ahí hay un hilo común muy interesante respecto de los movimientos intelectuales al interior del trabajo social y particularmente de nuestra América. Eso es reconocido en todo el mundo. Yo tengo colegas en China, en Grecia, en Europa, que miran a América Latina y lo que piensan en su cabeza es reconceptualización, movimiento intelectual. Creo que eso tenemos que siempre estarlo potenciando y no se acaba nunca. Nos quedan 100 años más por lo menos, ¿no? Vaya uno a saber cuánto tiempo nos queda. El punto es que el tiempo que nos quede es recoger esa herencia, sea de la reconceptualización, sea de las colegas fundadoras que en el fondo tienen una idea de cuestionar siempre, pensar lo pensado, pensar cómo se está pensando, no estar nunca conforme, sea en los 10, en los 100 o en los 500 años, es cuestionar incluso cómo cuestionamos, cuestionar incluso cómo nos formamos, cómo estamos actuando, pensando frente a desafíos que son siempre muy complejos. Entonces, un lujo también tener estas reflexiones con la profesora Marilda. Esperamos lo disfruten tanto como nosotros. Y nada, estamos muy contentos también finalizando este capítulo por el cariño que nos dan en las redes sociales, por el cariño que nos dan
sea en YouTube, sea en las distintas plataformas. Me gustaría de saludar ahí a María Paula Oramos, a Victoria Flores, a Alejandro Muñoz, que dejan comentarios, sean 100 voces. Y sea difunden, y lo repostean en todas partes. Sí, muchas gracias por eso. Muchas gracias, sí, porque con mucho cariño hacemos este podcast, cada una de las secciones. Un saludo también a nuestro equipo del equipo de Viajera también, a las chiquillas que están investigando, todo eso es un trabajo de investigación. Sí, a nuestro equipo de difusión, también a la Sol Zamorano, la Trinidad Lara, que se han puesto con todo ahí para ayudarnos a estar en las redes, siempre presentes. Sí, grabando, a la Martina, en fin, a todos quienes aportan sus voces también en Viajera. Nada, estamos muy contentos, muy emocionados. Síganos en las redes, y seguimos. Ya se viene otro episodio. Capítulo. Estamos finalizando este lindo capítulo del día de hoy. Muchas gracias. Estamos más que contentos. Nos vemos. Nos vemos, Víctor. En el próximo capítulo. Chao. Chao, chao.